E se uma crise que poderia destruir uma nação inteira fosse, na verdade, resolvida por um homem esquecido numa prisão? Pois é. Hoje, a gente mergulha numa história incrível lá do Antigo Egito sobre como um pesadelo se tornou a chave para a sobrevivência de um império. E a pergunta que guia a nossa conversa é justamente essa: como é que um pesadelo pode salvar uma nação inteira? Parece até o contrário, né? Mas vamos descobrir como o destino de milhões de pessoas ficou nas mãos da interpretação de um único sonho. Bom, vamos situar a história. Faz 2 anos, e o faraó, o rei do Egito, o cara mais poderoso do mundo conhecido, está muito, mas muito perturbado. Ele teve 2 sonhos e tem alguma coisa neles que simplesmente não sai da cabeça dele. Pensa só nessas imagens. Primeiro, 7 vacas lindas, gordas, saem do rio Nilo. Logo em seguida, elas são devoradas por 7 vacas feias e esqueléticas, que continuam magras do mesmo jeito. Logo depois, a mesma coisa, só que com trigo. 7 espigas cheias, saudáveis, são engolidas por 7 espigas mirradas e secas. Uma visão bem bizarra e, sem dúvida, perturbadora. O rei, claro, faz o que se espera. Ele chama os melhores. Todos os magos, todos os sábios do Egito são convocados. Ele conta os sonhos, mas a resposta é o silêncio. Ninguém em todo o reino consegue decifrar o enigma. Dá para imaginar a tensão que ficou no palácio. E aí, com todos os especialistas do reino sem resposta, a solução aparece do lugar mais improvável possível. O chefe dos copeiros do rei de repente se lembra de algo. Ou melhor, de alguém. Um jovem, escravo hebreu que ele conheceu na prisão. Um rapaz que tinha um dom impressionante para decifrar sonhos. E aí, a vida de José vira de cabeça para baixo, assim, num piscar de olhos. No momento, ele é um prisioneiro esquecido no fundo de uma masmorra. No outro, ele está sendo lavado, barbeado, vestido com roupas novas e colocado na frente do homem mais poderoso do mundo. Tudo dependia do que ele ia dizer a seguir. E quando o faraó pergunta na lata, e aí, você consegue interpretar sonhos? A resposta de José é impressionante. Ele não chama a responsabilidade para si. Ele diz, isso não está em mim, é Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Que demonstração de humildade e, ao mesmo tempo, de confiança, né? Isso com certeza chamou a atenção do rei. José não perde tempo. Assim que ele ouve os sonhos, ele já diz: os 2 sonhos são uma coisa só. E não são sonhos qualquer, não. São uma mensagem direta de Deus, um aviso sobre o que está prestes a acontecer em todo o Egito. A primeira parte da interpretação é uma notícia maravilhosa. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias significam 7 anos de uma fartura inacreditável, tempos de colheitas gigantescas de prosperidade para todo o país. Só que a segunda parte é aterrorizante. Depois de toda essa abundância, viram 7 anos de uma fome tão severa, tão devastadora, que a fartura do passado vai ser completamente esquecida. A crise que vinha pela frente era de uma escala que ninguém podia imaginar. E por que o sonho veio 2 vezes? José explica que não foi coincidência. A repetição era um sinal de certeza. Isso quer dizer que o assunto já estava decidido por Deus e que ia acontecer logo. O tempo estava correndo. Mas o incrível é que José não para só no aviso. Ele vai além da interpretação e já apresenta uma solução. Um plano de ação completíssimo para garantir que o Egito sobreviva a esse desastre iminente. E o plano é brilhante, de tão simples e lógico. Primeiro, escolher um homem sábio e competente para comandar tudo. Segundo, montar uma equipe de comissários para viajar pelo país. Terceiro, recolher 1/5, ou seja, 20%, de toda a colheita durante os 7 anos bons. E, por fim, o mais importante, armazenar todo esse grão nas cidades como uma reserva estratégica para a nação. A reação no palácio foi imediata. A lógica do plano era tão clara, tão inegável, que o faraó e todos os seus conselheiros aprovaram na hora. Não teve nem debate. Todo mundo reconheceu que aquela era a única saída. O que acontece em seguida é, sem brincadeira, uma das maiores reviravoltas da história. O reconhecimento da sabedoria de José leva a uma promoção que não só muda a vida dele para sempre, mas define o destino de toda uma nação. O faraó, totalmente impressionado, diz basicamente: olha, se Deus te mostrou tudo isso, não existe ninguém mais sábio e competente que você para liderar esse projeto. E ali, naquele exato momento, ele nomeia José o responsável por toda a terra do Egito. E essa promoção não foi só da boca para fora não, hein? Foi para valer.
O faraó entrega a José os símbolos do poder: o seu próprio anel, que servia para assilar decretos, roupas de linho fino, um colar de ouro e o comando do segundo carro mais importante de todo o reino. A autoridade de José agora era praticamente absoluta. Então, em questão de horas, José vai de um prisioneiro esquecido a, na prática, o primeiro-ministro do Egito. Ele se torna a segunda pessoa mais poderosa da nação. Só o faraó estava acima dele. E o plano foi executado com perfeição. Durante os 7 anos de fartura, José viajou por todo o Egito organizando a coleta e o armazenamento. E, quando os 7 anos de fome chegaram, exatamente como previsto, ele abriu os depósitos para alimentar não só o Egito, mas o mundo. A escala dessa operação foi uma coisa de louco. José juntou tanto grão, mas tanto, que a Bíblia diz que era como a areia do mar. Chegou um ponto em que eles simplesmente pararam de medir, porque não tinha como contar. E o resultado foi um contraste absurdo. De um lado você tinha o Egito, com comida de sobra. Do outro, todas as nações vizinhas com estoque zero. O plano não só funcionou, como transformou o Egito no único oásis de sobrevivência num mundo que passava fome. O impacto foi global. Gente do mundo inteiro começou a ir para o Egito para comprar grãos de José porque a fome era severa em todos os outros lugares. A mesma crise que deveria ter destruído a nação acabou transformando-a na potência econômica e de sobrevivência de toda a região. Isso tudo deixa a gente com uma última reflexão. Afinal, essa é uma história sobre fé ou sobre uma incrível capacidade de planejamento estratégico? Que lições essa aula de gestão de crise de milênios atrás pode ensinar para os líderes de hoje sobre se preparar para o desconhecido? Fica aí a pergunta.